Ainda tem gente que usa o sorriso como uma máscara que nunca tira, e por 4 anos eu fui uma dessas pessoas. Meu nome é Luísa, tenho 33 anos, e os vizinhos do nosso condomínio fechado exclusivo em Alphaville achavam que eu levava uma vida perfeita. O que eles nunca viram foi a roupa de manga comprida e grossa que eu usava no calor sufocante para esconder os hematomas por baixo. O que nenhum de nós esperava era que a única pessoa capaz de enxergar a mentira estava voltando para casa depois de 27 anos servindo a marinha, caminhando direto para dentro do pesadelo. Aconteceu no salão de espera da base naval. Quando estiquei o braço pela mesa para pegar um copo de água, a manga do meu casaco largo escorregou. Meu pai notou, sem querer, os hematomas escuros e sobrepostos cobrindo meu antebraço. Entrei em pânico e puxei o tecido de volta desesperadamente, mas a mão dele disparou e segurou meu pulso com firmeza. Ele olhou bem fundo nos meus olhos. O muro psicológico que eu tinha construído desabou na hora. Eu desmoronei chorando ali mesmo no salão, finalmente confessando a verdade. Eu tinha sido violentamente agredida, financeiramente controlada e trancada num porão pelo meu marido e pela família dele durante anos. Ele não gritou, nem perdeu a paciência. Em vez disso, franziu a testa, cerrou os punhos e deu uma ordem com a frieza calculada de um oficial que serviu por décadas. Arrume suas coisas. Você vai ficar comigo. Amanhã nós vamos jogar o jogo deles, mas pelas minhas regras. Se ver uma mente militar tática desmontar abusadores tóxicos prende você na tela, se inscreva no canal agora, porque essa história não dá trégua até o último minuto. 4 anos atrás, o portão de ferro da mansão em Alphaville se fechou com um estrondo atrás de mim. Logo depois do nosso casamento, meu marido Rafael começou a executar um plano para me isolar do mundo exterior. Ele sugeriu que eu passasse a trabalhar remotamente para administrar a propriedade grande. Eu concordei com esse arranjo. No entanto, as verdadeiras intenções dele apareceram rápido. Em poucos meses, ele inventou desculpas repetidas sobre minha saúde debilitada para o meu empregador. Ele ligava direto para o meu escritório, alegando estresse severo e fadiga em meu nome. Ele me pressionava todos os dias. Ficava atrás da minha cadeira no escritório, ditando as palavras exatas do meu e-mail de demissão. Ele observava meus dedos baterem no teclado até eu clicar em enviar. Minha renda independente e o convívio diário com colegas de trabalho sumiram da noite para o dia. Sem emprego, minha rotina encolheu inteiramente para dentro dos muros da propriedade. Pouco depois de eu perder o emprego, minha sogra, Regina, se mudou para morar conosco. Rafael alegou que ela estava ali para ajudar a administrar a casa, mas ela assumiu de imediato o papel de carcereira. Regina não trancava todos os cômodos para não parecer suspeita. Em vez disso, ela tomou posse do molho de chaves principal e controlava rigidamente o acesso às áreas essenciais. Ela trancava as portas da garagem, me impedindo de usar nossos carros. Trancava a despensa principal, o cofre com senha e o escritório particular de Rafael. Se eu precisasse de algum ingrediente específico ou de um produto de limpeza, tinha que pedir permissão verbal a ela. Ela destrancava a porta, ficava atrás de mim enquanto eu pegava o item e trancava tudo de novo imediatamente. Regina rapidamente estabeleceu um conjunto rígido de regras da casa. Ela monitorava minha rotina diária e impunha limites estritos de horário para eu entrar na cozinha. Restringia meu acesso ao fogão e limitava o uso do forno a apenas 40 minutos por dia. Sempre que eu questionava essas regras, ela justificava suas ações, reclamando em voz alta que a conta de luz estava subindo rápido demais. Ela vivia me acusando de desperdiçar mantimentos, medindo a quantidade exata de arroz e carne que eu podia cozinhar no jantar. Criticava minha administração do orçamento familiar, apesar do fato de que Rafael já tinha confiscado meus cartões de crédito e trocado as senhas das minhas contas bancárias. A pressão psicológica atingiu o auge numa noite em que arrumei uma mala pequena para sair. Rafael me pegou no corredor. Ele tirou o celular do bolso e reproduziu uma compilação de vídeos. Os vídeos tinham sido gravados logo depois que ele, de propósito, escondia meus pertences ou me mantinha acordada por horas. Mas, na tela, sem o áudio das provocações dele, eu parecia histérica. Eu gravei você escondido, perdendo a paciência e chorando sem motivo nenhum. Se você sair dessa casa,
Todo mundo vai acreditar que você está mentalmente instável. A ameaça de Rafael me paralisou por completo. Deixei a mala cair. Ele usou aqueles vídeos manipulados como arma para instalar um medo profundo na minha cabeça. Ele me convenceu de que mostraria as gravações para a polícia e para médicos. Percebi que, sem dinheiro nem carro, eu não tinha como provar o contexto daquelas gravações. O medo de ser internada à força tirou de mim a coragem de fugir. Algumas semanas depois, Regina me permitiu caminhar até um supermercado perto de casa. Enquanto eu estava parada no corredor contando o troco certinho, minha melhor amiga Sara passou por mim. Ela parou na hora quando viu minha aparência exausta e os hematomas já desbotando no meu braço. Sara agarrou minha mão na hora e me puxou para um canto tranquilo. Arrume suas coisas e vem ficar comigo hoje. Você não pode continuar vivendo naquela casa nem mais um dia. Eu puxei a mão com força, me afastando de Sara. Balancei a cabeça, recusando a oferta dela sem dar explicação. Eu tinha que ir embora imediatamente. Rafael tinha instalado o aplicativo de rastreamento de localização Life 360 no meu celular, e ele estava vibrando no meu bolso. O aplicativo mandava um alerta automático para ele sempre que eu ficava parada num lugar por tempo demais. A tela acendeu, mostrando uma mensagem perguntando por que meu ponto no mapa estava parado havia 5 minutos. Peguei minhas sacolas plásticas e praticamente saí correndo pelas portas de vidro deslizantes, indo direto de volta para minha prisão. No outono do 4º ano, avisos de pagamento atrasado começaram a chegar na caixa de correio. A empresa de Rafael estava à beira absoluta da falência. Ele andava de um lado para o outro na sala todas as noites, discutindo agressivamente com credores ao telefone. Numa noite, ele entrou na sala de jantar e jogou uma pilha grossa de documentos de solicitação de empréstimo em cima da mesa de madeira. Ele mandou eu sentar e pegar uma caneta. Exigiu que eu usasse meu histórico de crédito impecável como avalista de um novo empréstimo comercial gigantesco. Ela disse que minha assinatura era a única forma de garantir o financiamento para salvar o negócio dele que estava afundando. Eu me recusei a tocar na caneta. Empurrei os papéis de volta pela mesa, deixando claro que não colocaria meu nome nas dívidas do negócio dele. Ele gritou, "Vai por água abaixo!" e saiu de casa batendo a porta. Na manhã seguinte, Rafael deixou a propriedade correndo. Fui até o escritório particular dele recolher as xícaras de café vazias que tinham ficado na mesa. Percebi que a tela do notebook dele ainda estava acesa. Ele tinha esquecido de bloquear o aparelho antes de sair. Sentei na cadeira dele e mexi o mouse. Abri uma pasta digital com o nome em siglas de várias instituições financeiras. Cliquei nos arquivos em PDF e congelei. A tela mostrava vários contratos de empréstimo aprovados e faturas de cartão de crédito. A dívida total chegava a dezenas de milhares de reais. Rolei até o final de cada página. Minha assinatura estava perfeitamente falsificada nas linhas de avalista. Ele tinha cometido um crime grave de roubo de identidade, forjando meu nome para conseguir capital sem meu conhecimento ou consentimento. Conectei o computador na impressora na hora. Imprimi cópias físicas de cada contrato fraudulento e esperei ele voltar. Naquela noite, assim que Rafael cruzou a porta da frente, eu caminhei até o centro da sala. Segurei a pilha de contratos impressos com força na mão. Joguei os papéis direto na mesinha de centro de vidro, espalhando as provas pela superfície. Confrontei ele imediatamente. Acusei ele de roubar minha identidade e usar meu nome ilegalmente para conseguir dezenas de milhares de reais. Exigi uma explicação direta para as assinaturas falsificadas nos documentos bancários. Minha sogra, Regina, saiu do corredor. Olhou para os papéis espalhados na mesa e depois olhou feio para mim. Ela não tentou apaziguar o conflito. Em vez disso, virou a cabeça na direção do filho. Ela precisa aprender as consequências de desafiar. Mostra para ela quem manda nessa casa. No instante em que Regina terminou a frase, Rafael avançou para cima de mim. Agarrou meu pescoço com as 2 mãos, cortando minha respiração. Ele me ergueu um pouco do chão e me empurrou para trás com força enorme. Eu voei para trás e bati com tudo na quina afiada da bancada de mármore da cozinha. O impacto atingiu o lado das minhas costelas. Desabei no chão de madeira, ofegante, com uma dor aguda se espalhando pelo tronco. Enquanto eu lutava para respirar no chão, a porta da frente se abriu de novo. Minha cunhada,
Cláudia, entrou na casa. Ela olhou para mim, caída no chão, pressionando a mão contra as costelas. Passou por cima das minhas pernas, ignorando completamente a violência física que tinha acabado de acontecer. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou o celular e me encarou com olhos frios. Eu já liguei para o Dr. Hansen. Uma palavra minha e eles vão pedir uma avaliação psiquiátrica de emergência e levar você embora agora mesmo. Fiquei no chão olhando para cima, para os três. Rafael esfregava os nós dos dedos, Regina concordava com a cabeça e Cláudia segurava o celular pronta para discar. Diante da cumplicidade calculada deles e da ameaça médica falsa, percebi a armadilha que tinham montado. Se eu pegasse o telefone fixo para chamar a polícia naquele estado agitado, Cláudia executaria a ameaça. As autoridades chegariam e encontrariam 3 testemunhas afirmando que eu tinha sofrido um surto mental violento. Eu sabia que nenhum policial acreditaria na minha palavra contra a mentira coordenada deles. Percebi que não podia lutar contra eles com lógica nem pedir ajuda imediata. Fiquei calada, obrigada a suportar a dor física e esperar. 7 dias antes do fim do serviço do meu pai, eles decidiram partir para medidas extremas. Rafael entrou na sala e se aproximou de mim com um documento legal na mão. Colocou uma procuração em cima da mesinha de centro, apontando para a linha de assinatura no final. O documento determinava a transferência da propriedade da casa diretamente para ele. Ele enfiou uma caneta na minha mão e mandou eu assinar o documento para quitar as dívidas da empresa dele. Olhei para a linha de assinatura, depois olhei para ele. Estiquei o braço, peguei o papel grosso e rasguei bem no meio. Joguei os pedaços no chão. Rafael não hesitou. Deu um passo para frente na hora, levantou a mão e me deu um tapa com força enorme no rosto. Desabei com tudo no chão de madeira. Antes que eu conseguisse me recuperar, Rafael agarrou a gola da minha blusa. Regina saiu da cozinha e segurou meus pulsos. Juntos, me arrastaram pelo carpete e me puxaram escada de madeira abaixo. Minhas costas bateram nos degraus enquanto me puxavam para baixo. Me jogaram com força para dentro do banheiro pequeno e inacabado do porão. Você vai ficar aqui embaixo até pegar uma caneta e assinar esse documento de transferência da propriedade. Rafael bateu a porta de aço pesada. Ouvi a tranca de metal externa deslizar firmemente no lugar, me trancando lá dentro. Eles me deixaram com o mínimo absoluto de recursos para a sobrevivência básica. Um galão de plástico com água filtrada ficava no canto, ao lado de um prato de papel com 3 fatias finas de pão seco. Um vaso sanitário quebrado ficava encostado na parede oposta. O porão não tinha energia elétrica, me deixando completamente no escuro. Na 4ª noite do meu confinamento, o barulho de um motor ligando quebrou o silêncio absoluto do porão. Fiquei perto da porta, pressionando o ouvido contra o metal gelado, e escutei atentamente o carro de Rafael saindo da garagem, deixando a propriedade para encontrar um cobrador de dívidas. Uma tempestade forte vinha castigando a casa sem parar havia alguns dias. Caminhei até a parede oposta e examinei a pequena janela de ventilação posicionada perto do teto. A exposição constante ao mau tempo tinha enferrujado bastante os parafusos de ferro que prendiam a grade de metal no lugar. Olhei ao redor do espaço apertado e encontrei um suporte de metal enferrujado encostado no canto. Empurrei o suporte, encaixando ele firmemente contra os azulejos do banheiro para criar uma plataforma estável para pisar. Subi no suporte de metal, equilibrando meu peso, e estiquei as mãos até a grade de ventilação. Segurei as barras de ferro e puxei para trás com toda a força física que me restava. Os parafusos enferrujados entortaram e se romperam sob a pressão. A grade de metal se soltou completamente da parede de concreto. Empurrei a tampa pesada para o lado, me ergui e espremi os ombros pela abertura estreita. Puxei as pernas pela fresta, raspando os joelhos nas bordas ásperas de concreto, e tombei para frente. Caí para fora da janela e aterrissei com tudo na grama alagada lá fora, respirando o ar frio da noite. Me levantei correndo e disparei. Corri descalça pela trilha de lama que ligava o quintal à rodovia principal. As pedras afiadas e os galhos quebrados cortavam a sola dos meus pés, mas eu mantive o ritmo. Cheguei à beira do asfalto bem quando um par de faróis cortou a chuva forte. Pisei no acostamento e acenei os 2 braços desesperadamente. Um táxi que passava freou e derrapou até parar bem na minha frente.
Agarrei a maçaneta, abri a porta e pulei no banco de trás, completamente encharcada pela tempestade. Por favor, me leve até a base naval. Posso pagar o dobro da corrida quando chegarmos a um lugar seguro. O motorista olhou pelo retrovisor. Ele viu claramente meu rosto machucado, minhas roupas destruídas e o pânico absoluto na minha expressão. Ele confirmou com a cabeça uma vez. Não perguntou meu nome e não fez nenhuma pergunta sobre minha situação. Engatou o câmbio, pisou fundo no acelerador e acelerou direto na noite escura, seguindo direto para os portões da área militar. Algumas horas depois, o táxi parou e eu paguei em dinheiro e desci. Caminhei até o posto de segurança, apresentei minha identificação ao guarda armado e esperei a liberação. Ele conferiu minhas credenciais e me indicou o prédio principal. Passei pelas portas duplas e entrei no grande salão de reencontro. O salão amplo estava cheio de militares fardados e suas famílias reunidos para o evento. Apesar de meu pai servir 27 anos na Marinha, sempre mantivemos uma conexão forte através das nossas chamadas de vídeo semanais programadas. Passei pela multidão e rapidamente o localizei parado perto do pódio central. Assim que me aproximei, a postura dele mudou na hora. Ele não sorriu. Os instintos militares dele entraram em ação no segundo em que viu minhas roupas destruídas, meus pés descalços e minha respiração descontrolada. Ele deu um passo à frente, ignorou qualquer cumprimento padrão e estendeu a mão. Tirou meu celular direto da minha mão sem pedir. Apertou o botão de força, segurando firme até a tela apagar completamente. Essa ação desativou na hora o software de rastreamento de localização que Rafael tinha instalado. Depois ele arrancou o chip, quebrou ele ao meio e guardou o aparelho morto no bolso do uniforme. Ficou bem na minha frente, observando de perto a minha linguagem corporal. Várias pessoas passaram carregando cadeiras dobráveis de metal e uma porta de madeira pesada bateu forte no corredor. Eu me encolhi violentamente com o barulho repentino e dei um passo para trás. Instintivamente cruzei os braços, puxando as mangas molhadas com força sobre as mãos para esconder a pele. Por que você se encolhe e dá um passo para trás quando alguém bate uma porta? E por que você fica escondendo os pulsos? Ele não esperou minha resposta ali no meio do salão lotado. Colocou a mão firme nas minhas costas e me guiou para longe do encontro. Caminhamos por um corredor tranquilo e restrito. Ele abriu a porta pesada de uma sala tática vazia. Acendeu a luz, entrou e fechou a porta atrás de nós. Girou a tranca de metal, trancando por dentro. Virou-se para mim. Estendeu a mão, segurou o punho do meu casaco e puxou o tecido para cima diretamente. Os ferimentos sobrepostos no meu braço ficaram totalmente expostos sob a luz fluorescente forte. Eu não desmoronei chorando nem perdi tempo detalhando a violência física. Fui direto aos fatos. Contei a ele sobre a porta de aço no porão e o confinamento extremo dos últimos 4 dias. Expliquei a manipulação financeira sistemática e os pedidos de empréstimo falsificados. Abri o zíper do bolso interno do meu casaco úmido. Enfiei a mão e tirei um saquinho plástico à prova d'água dobrado com força. Rompi o lacre e retirei os documentos físicos que consegui proteger durante a fuga. Espalhei os papéis em cima da mesa de madeira. Apontei diretamente para as assinaturas falsificadas. Eu não perdi aquele dinheiro. Tenho provas dos empréstimos fraudulentos e dos registros médicos que consegui esconder em segurança. Meu pai pegou os documentos. Ele leu cada página, examinando com cuidado as assinaturas falsificadas e os valores dos empréstimos. Colocou os papéis de volta na mesa, puxou uma cadeira de metal e sentou. Endireitou as costas, mantendo a postura militar perfeita. Colocou a mão direita na mesa e começou a bater o dedo indicador ritmicamente contra a superfície fria de metal. Ele não demonstrou raiva, nem ameaçou retaliação física. Em vez disso, delineou sistematicamente um contra-ataque. Declarou que usaríamos as táticas legais mais rigorosas possíveis para desmontar toda a operação deles e responsabilizá-los integralmente. Ele se levantou e deu as ordens finais da noite. Me proibiu terminantemente de entrar em contato com Rafael, Regina, Cláudia ou qualquer outra pessoa que morasse em Alphaville. Tirou uma chave de metal do bolso e colocou na minha mão. Me instruiu a caminhar direto até o alojamento de visitantes da base militar
e me trancar dentro do quarto designado. Disse que precisávamos garantir minha segurança física naquela noite e nos preparar para iniciar uma guerra jurídica massiva logo na manhã seguinte. Na manhã seguinte, cedo, dentro do escritório particular do meu advogado, o Dr. Miller, a pasta grossa do processo finalmente foi aberta. Sentamos ao redor de uma mesa grande coberta de pastas. O advogado Miller não perdeu tempo com métodos ilegais de rastreamento de dados. Ele tinha protocolado uma petição de emergência com o juiz local ao amanhecer. Em poucas horas, conseguiu uma intimação judicial vinculante, obrigando as instituições financeiras a liberar todas as informações pertinentes. Um entregador trouxe uma caixa lacrada com os registros bancários oficiais direto para o escritório. O advogado Miller rompeu o lacre de segurança e tirou centenas de extratos de transação impressos. Distribuiu as pilhas de papel pela mesa para examinarmos. Começamos uma revisão minuciosa de todo o histórico financeiro dos últimos 4 anos, rastreando cada depósito e saque vinculado ao meu nome. O rastro de papel revelou um sistema de roubo altamente organizado. Meu pai tinha depositado firmemente uma parte substancial do soldo militar dele numa conta destinada ao meu uso. Os registros bancários mostravam que nem um único real daquele soldo da Marinha tinha chegado até mim. Em vez disso, os extratos mostravam transferências mensais automáticas desviando o dinheiro para fora. Rastreamos os números de roteamento até uma conta particular de criptomoedas e investimentos em ações registrada exclusivamente no nome de Rafael. Procurei nos formulários de autorização anexados fornecidos pelo banco. Encontrei uma cópia digitalizada de um documento de procuração financeira. Rafael tinha falsificado minha assinatura nesse documento crítico, se concedendo controle legal total sobre meus bens recebidos sem minha presença ou consentimento. O advogado Miller pegou o documento falsificado, ergueu contra a luz e olhou direto para o meu pai. Temos os registros do banco. Ele falsificou a procuração financeira para desviar todo o dinheiro do soldo que o senhor mandava. Simultaneamente, o advogado Miller finalizou a coleta de provas físicas. Conectou um pendrive USB seguro no monitor do computador. Ele tinha enviado uma solicitação legal formal para o Conselho de Administração do condomínio mais cedo naquela manhã. Eles atenderam e entregaram as imagens brutas de segurança que capturavam a parte externa da propriedade. O advogado Miller clicou no botão de reprodução. A tela mostrou a marca de tempo de exatamente 4 dias antes. A gravação em alta definição mostrava claramente Rafael agarrando a gola da minha blusa e Regina segurando meus pulsos. O vídeo capturava eles me arrastando agressivamente pela varanda da frente e me forçando para dentro de casa contra a minha vontade. As imagens forneciam provas inegáveis, com marca de tempo, da agressão física e do confinamento ilegal deles. Enquanto catalogávamos os arquivos de vídeo, a recepcionista do escritório abriu a porta de vidro. Sara entrou na sala. Ela não fez perguntas, nem tentou oferecer conforto emocional. Caminhou direto até a mesa e colocou uma pequena caixa de metal trancada na superfície. Me entregou a chave de latão correspondente. Fez um aceno respeitoso para meu pai, se virou e saiu do escritório imediatamente para não atrapalhar nosso trabalho. Inseri a chave e abri a tampa. Dentro da caixa estavam meu passaporte original, minha certidão de nascimento registrada e meu documento de identidade. Ter esses documentos de identificação originais em segurança significava que Rafael não podia mais usar minha identidade legal como refém. Meu pai revisou as pilhas organizadas de provas. Olhou para os extratos bancários, a procuração falsificada, o pendrive com as imagens da agressão e meus documentos de identificação recuperados. Levantou-se da cadeira e organizou as pastas em 2 pilhas distintas. Apontou para as pilhas separadas, dando uma ordem operacional clara e decisiva. Registrem o boletim de agressão física na Polícia Civil primeiro. Depois encaminhem os arquivos de roubo de identidade direto para os investigadores federais. Ele estabeleceu uma divisão rígida de jurisdições legais. A Polícia Civil local cuidaria dos crimes violentos, especificamente a agressão física e o cárcere privado. Enquanto isso, os crimes financeiros complexos, incluindo a fraude de crédito, a procuração falsificada e o roubo do dinheiro militar, ficariam sob a jurisdição direta das autoridades federais.
Com o pacote completo de provas totalmente montado e categorizado, o advogado Miller partiu para o passo final. Redigiu imediatamente uma petição para uma medida protetiva de emergência. Imprimiu a petição, reuniu os documentos de apoio e foi direto até o fórum. A entrada dessa medida estabeleceu a base jurídica concreta, necessária para congelar imediatamente as atividades financeiras de Rafael e tirar o controle dele. 3 semanas depois, 3 viaturas de polícia estacionaram abruptamente na frente da mansão em Alphaville. O delegado desceu e caminhou direto até os degraus da entrada. Bateu com força na porta grossa de madeira. Rafael abriu a porta com Regina parada bem atrás dele no hall. O delegado não fez uma saudação educada. Estendeu uma pilha grossa de documentos legais e entregou a medida protetiva de emergência diretamente na mão de Rafael. Entregou um segundo pacote idêntico a Regina. A determinação legal os proibia oficialmente de qualquer contato, aproximação ou comunicação comigo por qualquer meio. Rafael tentou argumentar, dando um passo à frente na varanda. O delegado levantou a mão na hora, interrompendo o movimento de Rafael instantaneamente. Rafael recuou. E se afaste dessa área. Essa é uma medida protetiva emitida pelo tribunal. Qualquer violação vai resultar em prisão imediata. A entrega da medida protetiva marcou apenas o início da ofensiva jurídica tática. Depois da petição protocolada pelo advogado Miller, o Tribunal Federal já tinha executado uma decisão de emergência. O juiz assinou a autorização para congelar todos os bens em disputa ligados ao roubo da minha identidade. Rafael voltou para dentro de casa, sentou na mesa dele e abriu o notebook para conferir as finanças. Descobriu que o acesso dele aos portais bancários tinha sido totalmente revogado. A determinação judicial travou as contas principais da empresa dele, as carteiras particulares de criptomoedas e os fundos de investimento específicos onde ele tinha desviado ilegalmente o soldo militar do meu pai. Ele não conseguia sacar um único centavo para manter as operações ou contratar uma defesa jurídica de peso. O bloqueio financeiro repentino desencadeou uma reação em cadeia imediata. Sem o dinheiro roubado para cobrir as dívidas, a fachada do negócio de Rafael desmoronou por completo. Cobradores começaram a ligar sem parar no celular pessoal dele, deixando dezenas de recados automáticos ameaçando processos civis. A pressão escalou fisicamente no portão da propriedade. Oficiais de justiça chegaram no portão de segurança, entregando reclamações jurídicas formais de fornecedores não pagos. No fim da semana, um funcionário do município subiu pela entrada, carregando um rolo de fita resistente. O funcionário colou um aviso formal de execução hipotecária direto na porta de vidro da frente da mansão, bem ao lado. O funcionário afixou um aviso oficial do delegado, exigindo a desocupação imediata do imóvel por causa do inadimplemento do financiamento. Rafael pegou o celular, andando furiosamente de um lado para o outro na sala, enquanto discava para o advogado de defesa. Eles congelaram todas as minhas contas empresariais e um aviso de execução hipotecária acabou de ser colado na porta da frente. Você precisa resolver isso imediatamente. O advogado de defesa não conseguiu resolver a situação porque a investigação federal estava se expandindo rapidamente. Alguns meses depois, a Divisão de Crimes Financeiros rastreou as aprovações de empréstimo fraudulentas até a fonte original de processamento. As provas implicavam diretamente Cláudia. Ela tinha usado a posição profissional dela para esconder as assinaturas falsificadas e driblar os protocolos de verificação de crédito. 2 policiais armados entraram no prédio corporativo onde ela trabalhava no meio do expediente. Passaram pela recepção, entraram no departamento de Cláudia e se aproximaram da mesa dela. Indiciaram ela oficialmente por cumplicidade em fraude de crédito. Os policiais mandaram ela se levantar, colocaram algemas de metal nos pulsos dela e a escoltaram para fora do prédio na frente dos colegas, encerrando permanentemente a carreira dela no setor financeiro. Com a mãe enfrentando despejo iminente, a irmã sob indiciamento federal e as contas legalmente apreendidas, Rafael ficou completamente sem margem de manobra. Ele sentou numa sala de mediação no fórum, olhando para os documentos de divórcio preparados pelo advogado Miller.
Os papéis exigiam a entrega completa de todos os bens do casamento e a renúncia incondicional a qualquer reivindicação financeira contra mim. Rafael pegou a caneta, as mãos visivelmente tremendo sob a pressão. Ele hesitou, olhando para o outro lado da mesa, para minha representação legal, implorando silenciosamente por um acordo melhor. O advogado Miller se inclinou para a frente, mantendo um tom frio e profissional. Assinar esse acordo de divórcio civil não vai apagar as acusações criminais de roubo de identidade que esperam por você. Rafael abaixou a cabeça, derrotado. Pressionou a caneta contra o papel e assinou o acordo civil, renunciando às reivindicações sobre os bens. Largou a caneta na mesa, entendendo plenamente que entregar a propriedade não impediria os promotores federais de buscar sua pena de prisão iminente. 8 meses depois, o som do martelo do juiz batendo na mesa de madeira no Tribunal Federal ecoou com força. O juiz federal olhou direto para a mesa da defesa e leu o veredito final em voz alta. O tribunal condenou Rafael por várias infrações graves, listando especificamente roubo de identidade agravado, fraude de crédito em larga escala e cárcere privado qualificado. O juiz rejeitou explicitamente o pedido do advogado de defesa por uma pena reduzida ou transferência para um presídio de segurança mínima. Ela decretou uma pena federal obrigatória rigorosa, sem qualquer possibilidade de livramento condicional antecipado. 2 marechais federais armados se aproximaram imediatamente da mesa da defesa. Instruíram Rafael a se levantar e colocar as mãos para trás. Prenderam os pulsos dele em algemas pesadas de aço, confiscaram os pertences pessoais dele e o escoltaram para fora do tribunal pela porta lateral de detenção. A liberdade dele acabou totalmente naquele exato momento. As consequências legais desmontaram sistematicamente o resto da rede deles. O juiz assinou uma ordem de restituição civil visando os bens ocultos de Regina. O tribunal apreendeu oficialmente uma parte significativa da aposentadoria dela e drenou completamente as contas de investimento vinculadas para compensar os danos financeiros. Simultaneamente, o credor principal do financiamento finalizou os procedimentos formais de execução hipotecária sobre a mansão em Alphaville. A propriedade do imóvel voltou oficialmente para o banco. Um representante do banco e um delegado local chegaram à propriedade para executar o aviso final de despejo. Regina teve que empacotar as roupas e pertences pessoais que sobraram em caixas de papelão baratas e carregá-las até a entrada. O chaveiro trocou as fechaduras da porta da frente enquanto ela assistia. Ela carregou as malas num carro alugado e se mudou para um apartamento alugado, apertado e decadente, na periferia distante da cidade. Cláudia enfrentou o conselho judicial em seguida, pelo envolvimento direto dela. O juiz sentenciou ela a um período rigoroso de vários anos em liberdade condicional. Além disso, o Conselho Regulador Estadual cassou permanentemente as licenças financeiras profissionais dela. Ela perdeu o cargo corporativo imediatamente. Seguranças a escoltaram pelo saguão, obrigando-a a esvaziar a mesa do escritório e entregar o crachá corporativo na frente dos colegas de trabalho. A condenação criminal ficou permanentemente registrada no antecedente público dela. Ela perdeu completamente a reputação profissional, ficando inempregável no setor corporativo e rompendo todas as conexões sociais antigas. Com o divórcio civil finalizado e os julgamentos criminais oficialmente concluídos, dediquei-me inteiramente a reconstruir minha base. Fiquei várias semanas seguidas no escritório do advogado Miller, ajudando ativamente a entrar em contato com as várias instituições de crédito. Enviamos as decisões judiciais certificadas e os relatórios de perícia contábil direto para os departamentos de fraude de cada banco. Assinei dezenas de formulários de contestação para questionar os contratos falsificados. Um por um, os bancos mandaram de volta cartas oficiais, retirando os empréstimos fraudulentos do meu nome e removendo os status de inadimplência do meu histórico. Restaurai oficialmente meu score de crédito pessoal ao patamar original. Empacotei o que sobrou dos meus pertences, fechei o capítulo sombrio em Alphaville e me mudei oficialmente para uma cidade tranquila no litoral, para começar uma vida completamente nova ao lado do meu pai. Ao sair daquele pesadelo de 4 anos, entendi a lição mais cara da minha vida.
Você nunca deve entregar o controle total das suas finanças pessoais para ninguém. E nunca deve permitir que outra pessoa assine obrigações de dívida em seu nome. A independência financeira funciona como o escudo mais impenetrável para proteger sua dignidade e liberdade pessoal. Além disso, abusadores não mudam de comportamento depois do primeiro incidente. Sua paciência e seu perdão só dão a eles permissão para ficarem significativamente mais cruéis na próxima vez que atacarem. Por fim, sua família verdadeira continua sendo seu porto mais seguro. Amor e proteção autênticos não exigem condições e sempre vão intervir para te tirar das situações mais sombrias. Obrigada por dedicar seu tempo para me ouvir e caminhar ao meu lado até os minutos finais dessa história. Seu apoio contínuo tem um significado imenso para mim enquanto reconstruo minha vida hoje. O que você acha da solução jurídica tática que meu pai executou para desmontar o controle deles? Compartilhe suas opiniões e pensamentos pessoais nos comentários abaixo. Estou sempre por aqui e vou ler cada um deles.